Queridos, paz e graça. Eu quero aproveitar este tempo para compartilhar uma palavra de Deus conosco, algumas reflexões à luz do texto que nós vamos meditar rapidamente. 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, a primeira aos Coríntios, capítulo 15, do verso 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, este texto ele está ligado ao ensino do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição de Cristo ou da ressurreição dos mortos. Esta era, sem dúvida, a essência não somente da pregação do apóstolo Paulo, como também do ensino da igreja primitiva como um todo. Tanto é que, se nós olharmos para o capítulo 15, o argumento que o apóstolo Paulo usa precisamente no capítulo 15, a partir do versículo 3, olha o que ele diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então depois Paulo passa a apresentar agora provas inegáveis. Ele diz que o Cristo ressuscitado, o Cristo que ressuscitou, ele apareceu a Cefas, isto é, a Pedro e aos 12 apóstolos. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então depois o apóstolo Paulo diz que o Cristo ressuscitado, ele também foi visto pelo próprio Paulo, sendo-lhe concedido então uma graça, a graça de ser chamado para ser apóstolo. Aquele que foi chamado depois do tempo. Então vejam que o foco do apóstolo Paulo aqui é mostrar que a ressurreição é um aspecto indispensável à fé cristã e ao evangelho que eles pregavam, do qual então os coríntios haviam recebido. Até porque, vejam, sem a ressurreição, a fé cristã então ela não faria sentido, seria vã, seria então inútil. Não podia cancelar, apagar os seus pecados ou os nossos pecados. E isso significa então que eles permaneceriam ainda sobre a ira de Deus, permaneceriam ainda sobre os seus pecados. Queridos, e isso seria um desastre autêntico. Pois uma vez que eles pregavam e anunciavam o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, eles estariam então mentindo ao povo, falando então de Deus em vão, estariam sendo então perseguidos, maltratados, difamados, caluniados, injuriados e perseguidos inutilmente. Então, entretanto, esta abordagem de Paulo a respeito da ressurreição era porque muitos cristãos de Corinto, a este respeito, tinham então uma fé deficiente. Eram talvez então ignorantes a respeito da ressurreição. E é preciso então entender ou dizer que o ponto central, à luz do nosso verso 33, é que esta citação que o apóstolo Paulo aqui faz era um provérbio comum naquele tempo, no mundo antigo, e ainda é muito conhecido em nosso tempo. E vale então ressaltar que para os gregos falar de ressurreição era loucura. Os gregos negavam a ressurreição completamente. E uma vez então que os coríntios, em Corinto, tinham então uma opinião deficiente sobre a ressurreição, o que estava acontecendo era que eles estavam sendo então influenciados pelas más companhias que mantinham. Então a pergunta é: que companhias seriam essas? Bom, à luz do verso 12, segundo os escritos do apóstolo Paulo, à luz do versículo 12,
Seria então alguns que estavam então entre eles que afirmavam que não existia a ressurreição dos mortos. E até porque, como eu já disse, esse era um pensamento grego muito forte naquele tempo. E essas companhias estavam influenciando não só o pensamento de muitos crentes, como também já estava influenciando e corrompendo outras congregações. Então veja o perigo daquilo que é disseminação de veneno, o qual então ele começa a se espalhar e a influenciar pessoas e a corrompê-las. Queridos, percebam o perigo de nós não termos uma fé consolidada, firmada no verdadeiro Evangelho de Cristo. De conhecer então aqueles elementos vitais e essenciais que resumem de forma central o que nós cremos à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus. Vejam que estes crentes não somente tinham dúvida, como estavam sendo então agora influenciados por pensamentos mundanos que negavam então a própria fé que eles diziam carregar, negando então a ressurreição de Cristo e a própria salvação daqueles que criam em Cristo. Portanto, para nós, algumas aplicações para os nossos dias. Nós devemos sim ser cautelosos com quem andamos. Cautelosos, queridos, com o que ouvimos dessas pessoas que têm nos acompanhado, que têm estado perto de nós. E refletir que tipo de influência essas pessoas têm tido em nossa vida, principalmente no aspecto espiritual da nossa vida. Será que eles negam a verdade bíblica? Será que eles nos persuadem a negar essas verdades bíblicas? Será que eles estão tentando nos corromper? Será que eles tentam nos influenciar para uma vida à parte de Cristo, à parte das Escrituras, à parte da palavra e da vontade de Deus? Será que eles estão tendo uma influência negativa em nossa vida espiritual? Porque aqui o nosso contexto, ou aqui o nosso texto, no seu devido contexto, a influência era claramente negativa. E isso então exigiu que Paulo, de forma eficaz e de forma eficiente, tivesse então que lembrar os coríntios dos dois pontos mais importantes da fé cristã, isto é, a morte e a ressurreição de Cristo. Era algo então inegável e indispensável para a fé cristã e para o povo de Deus. Então Deus nos ajude a ser sábios e a ser prudentes, a estar atentos a tudo aquilo, a todos aqueles que estão à nossa volta, aquilo que eles falam, aquilo que eles dizem, a influência que eles estão tendo em nossa vida, ou a influência que eles podem ter ainda em nossa vida. Que nós não sejamos insensatos ou influenciados para aquilo que Deus reprova, para aquilo que Deus desaprova, para aquilo que nega a nossa fé, para aquilo que nega a nossa identidade, para aquilo que nega o Evangelho. Que Deus nos faça homens e mulheres maduros, homens e mulheres influenciadores, e não homens e mulheres que são influenciados. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus traga a iluminação do Espírito Santo e que a palavra de Deus nos conduza e nos dirija nestes dias. Deus abençoe a sua vida, reflita sobre as vozes, reflita sobre aqueles que lhe rodeiam. Se você tem sido alguém que tem influenciado essas pessoas ou tem deixado ser influenciado, que Deus nos ajude. Deus abençoe poderosamente.